literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas! Hoje nós vamos falar sobre a importância de ler e escrever. Não é sobre a importância da leitura e da escrita, mas sim do ato realmente de ler e escrever, a atividade de ler e a atividade de escrever. Nós vamos falar por que elas são importantes, o que elas desenvolvem como ser humano, na nossa comunicação, no sentido do texto. Eu vou começar pelo ato de ler, que não é a leitura em si, não é tudo que a leitura engloba, né? Mas o que o ato de ler ele desenvolve na gente. Primeiro de tudo, ele faz com que a gente ative as memórias e as referências. Então, através da leitura, a gente faz a ativação das referências e isso é importante para manter o cérebro saudável. É aquilo que eu já falei em outro vídeo aqui também. A gente precisa manter o cérebro ativo, funcionando, a gente precisa exercitá-lo de alguma maneira, a gente manter a nossa longevidade, a gente precisa manter o cérebro ativo e o ato de ler é uma dessas formas. Quando eu falo do ato de ler, é o ler mesmo, é o movimento sacádico, essa assimilação de palavras, a interpretação, é tudo isso que a gente tem através deste ato, que é diferente da leitura. A leitura a gente vai falar mais sobre estrutura, sobre o texto em si. E aqui não, aqui nós estamos falando da atividade, do passar os olhos, captar a informação, elencá-la a outras referências e assim fazer todo o processamento cognitivo que acontece no cérebro através dessa atividade. No momento em que eu passo meus olhos pelas palavras, assimilo, etc., isso faz com que as minhas sinapses cerebrais, né, os estímulos que o meu cérebro recebe e os processa, isso faz com que elas sejam desenvolvidas, aprimoradas. Mas eu quero que fique claro que é o ato, é a ação mesmo, o ler, e não a leitura de modo geral. A leitura, além de desenvolver as sinapses cerebrais, ela vai desenvolver a nossa criatividade, o foco, a atenção, a assimilação, a interpretação, além de nos fazer adquirir maior repertório cultural, independente do tipo de leitura, o ato de ler, ele desenvolve o repertório sociocultural. Porque você está entrando em contato com diferentes informações, você está desenvolvendo vocabulário e repertório sociocultural, além de desenvolver e ampliar a sua abertura para novas opiniões, novos pontos de vista, que isso também, o ato de ler, ele traz para a gente. Isso já não é entrando na leitura em si, mas também através deste ato de ler. Ela também desenvolve a criticidade, o senso crítico mesmo, né? Nós nos tornamos mais críticos, porque ela é um processo de assimilação e aquisição de novas informações, portanto você tem esse contato maior com diferentes pontos de vista, diferentes visões e, portanto, você se torna uma pessoa mais crítica. Consequentemente, você desenvolve a estruturação e a argumentação linguística e, consequentemente, essa capacidade maior de argumentação também vai nos trazer a capacidade de aguçar a nossa rapidez para solucionar problemas, solucionar situações. Sim, ele também, dentro da comunicação humana, ele também traz essa maior rapidez em solucionar problemas. Além disso, te dá um maior contato com diferentes realidades, já entrando no ponto de vista também, mas essas realidades elas podem ser ou não fantásticas, não necessariamente algo real que acontece no nosso mundo, verídico, possível de acontecer, mesmo que seja fantástico.
Nesse sentido, então, a ação de ler, ela estimula, ela desenvolve, ela aprimora a nossa comunicação e a nossa capacidade interpretativa, de interpretação, de ler, assimilar as informações, interpretá-las e então compreendê-las. Que esse é o processo cognitivo da compreensão de um texto. Sobre o ato de escrever, assim como a leitura, ele também ativa referências, mas é um pouco diferente da forma como a leitura faz isso, porque essas referências, elas são exercitadas de outra forma, né? A gente resgata as referências para construir a oração. Na escrita é o processo inverso, outro processo só mesmo. Então a gente resgata as referências, estrutura-as no cérebro para depois então colocá-las no papel. São parecidos, mas são diferentes. A gente tem também a aquisição de vocabulário e repertório, a questão da criatividade também. A gente vai construindo as orações que a gente vai colocando ali, juntamente a estrutura linguística junto com as emoções e os sentimentos, uma capacidade simbólica, mas ela vai além de apenas os signos linguísticos, percebe? Porque ela trabalha também a subjetividade, trabalha a capacidade de criação, trabalha essa estruturação, a organização mental, então o planejar, o estruturar. É uma atividade física no sentido da motricidade. A gente trabalha coordenação motora fina. Então olha só quanta coisa legal que existe no simples ato de escrever. A gente trabalha o cérebro, a gente trabalha a sinapse, trabalha vocabulário, repertório, trabalha o aspecto físico da motricidade. A gente trabalha a estruturação linguística, então a gente está trabalhando a língua também, a criatividade, a imaginação, o processo de assimilação, o processo de abstração, a questão imagética também, ou seja, transformar um signo linguístico, uma palavra, em algo que exista fora do nosso cérebro. Assim como o ato de ler, o ato de escrever também desenvolve a comunicação e a interpretação. Além disso, o ato de escrever, ele funciona como uma autoanálise da nossa subjetividade, né? Enquanto a gente escreve, a gente pensa em qual a melhor forma de escrever, por que eu estou escrevendo assim e não assado, de que forma que eu vou colocar nesse papel que fique mais claro para quem vai ler depois. Então, a autoanálise linguística, mas também de sentimentos e emoções. Não é simplesmente exteriorar informações, e lembrando que neste vídeo nós estamos falando das ações em si, das atividades de ler e escrever, e não da leitura e da escrita como um todo. Por fim, eu queria falar então algumas curiosidades sobre a leitura e a escrita. A língua é a construção da comunicação através de um sistema simbólico convencional. A língua é construção. Entenda-se língua como comunicação humana, porque na verdade a língua em si é somente o sistema de signos e símbolos. Aqui a gente está falando de comunicação propriamente dita. Para ser prazeroso, precisa ter significado, sentido. Todo texto, seja ele falado ou escrito, ou seja eu falando aqui, ou conversando com um amigo meu, ou falando no WhatsApp, ou escrevendo uma redação de vestibular, ou escrevendo um artigo científico, independente do texto, ele precisa fazer sentido, ele precisa ter clareza e fazer sentido. Um texto é uma unidade de sentido.
Se não fizer sentido, se não tiver um significado nesse texto, eles não passam de uma aglomeração de palavras. Na leitura, é possível voltar na informação quantas vezes for preciso, e a expressão do leitor não é externalizada naquele momento. Já na escrita, é possível eternizar a informação, além de poder lapidá-la para que se torne o mais clara possível e transmita as emoções do autor com pureza. Nem todos, isso, gente, é muito importante a gente refletir. Muito importante mesmo, então prestem atenção. Nem todos têm o privilégio de ler e escrever, embora hoje seja bem mais fácil e acessível. Porém, nem todo mundo tem oportunidade de desenvolver estas atividades fundamentais para o aprimoramento do intelecto humano. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram que ler e escrever é um privilégio? Antigamente, só quem podia ler e escrever era o clérigo, a nobreza. Nem isso, né? Antes ainda, só quem lia e escrevia eram aqueles que estudavam nos mosteiros, ou seja, quem ia ser padre. Eles só eram enviados aos mosteiros se eles tivessem condições. Por que hoje em dia continua sendo um privilégio? Primeiro, porque a gente sabe, primeiro de tudo, a gente sabe que educação no Brasil não é aquela maravilha. O ler e o escrever, eles transcendem o mundo material, tocando na dimensão emocional, imaginativa, sentimental, intelectual, imagética, simbólica, abstrata e até mesmo espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem comentários, curtam o vídeo, ativem as notificações para toda vez que tiver vídeos maravilhosos como esse, vocês ficarem sabendo. Compartilhem, sigam o canal, queimadinhas de vídeo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!